bem, irmãos. A gente prometeu para vocês começar uma série no livro de Apocalipse. E a gente não começou ainda essa série, né? Nós queremos começar uma série de estudos analisando cada parte do livro de Apocalipse. E como a gente não começou ainda, eu preparei algumas pregações sobre a volta de Jesus Cristo. Na semana passada, nós analisamos o sermão profético de Jesus na versão de Mateus. Estudamos o Mateus capítulo 24, e ali nós percebemos a promessa de Cristo da sua volta, presença de tribulação, os sinais que antecedem a volta de Jesus. E estudamos muito sobre como Cristo teve um cuidado especial sobre a volta dele com seus discípulos, para que eles não fossem enganados por falsos mestres, porque os dias que antecedem a vinda dele são marcados por ensinos falsos. Aprendemos muito com Jesus sobre a sua volta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, também tem muito a dizer sobre a volta de Jesus. O que eu penso é que muito do que o Paulo diz aqui, ele está, na verdade, ancorado no sermão de Jesus. O sermão de Jesus pode ser percebido em Mateus 24, pode ser percebido em Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Aquele sermão, ele parece que foi passado por vários irmãos em gerações. O apóstolo Paulo sabia disso, então ele passa muita coisa aqui, ele deixa bem claro que muito do que ele vai falar aqui depende de Jesus Cristo, do sermão de Cristo, do que Cristo ensinou sobre a sua vinda. Qual é o ponto aqui? Paulo escreve essa carta, nós sabemos pelo livro de Atos que essa igreja é uma igreja que ele trabalhou, não sabemos quanto tempo, alguns acham que foi 3 sábados, 3 semanas, mas não temos como determinar. O fato é que ele deixa esse ministério em Tessalônica e então envia 2 cartas. Nas 2 cartas, ele fala da volta de Jesus. Nas 2 cartas. Nessa carta, ele vai falar no capítulo 4 e 5, e na segunda carta, ele fala no capítulo 1 e 2. Hoje, a leitura foi feita no capítulo 1. E se você percebeu bem a leitura, se você acompanhou a leitura, você percebeu que lá Jesus vem num período de tribulação para livrar os seus discípulos da tribulação. E o que a gente percebeu na nossa leitura de Mateus capítulo 24 é que Jesus, quando vem na leitura de Mateus 24, ele diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, Jesus virá, não se verá no céu o sinal do Filho do Homem. Então tem a descrição da volta de Jesus. Muito bem, vamos então para o nosso texto. Qual é o nosso texto? 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 até o versículo 11 do capítulo 5. Esse foi um texto que a gente há pouco tempo analisou, né, na nossa série de exposição da Bíblia, livro por livro, mas vale a pena a gente considerar, e eu trouxe aqui, evidentemente, novas aplicações para a nossa vida. Tá bom? Então vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler, irmãos? Versículo 13, acompanhe a leitura, por favor. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. O apóstolo Paulo parece, ao que tudo indica, os irmãos estavam com dúvidas. Alguns irmãos estavam morrendo, Jesus não voltou, né? Ele havia prometido voltar e o tempo passou e alguns irmãos morreram, e uma dúvida, digamos, natural na mente de muitos irmãos era: e aí, o que vai acontecer? O apóstolo Paulo deixa bem claro: eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito a isso. Eu não quero que vocês sejam pessoas que não conheçam sobre essas verdades. E aí vem um ponto interessante. Por quê? Aliás, para quê? Para que, tendo desconhecimento do futuro daqueles que dormem, vocês não possam ficar tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro o seguinte: não é que nós não vamos ficar tristes, nós vamos ficar tristes quando perdermos irmãos. O ponto aqui há uma comunidade, pessoas que se reúnem em nome de Jesus, mas irmãos estão morrendo. Nas nossas igrejas hoje isso é muito mais raro, porque a questão de vida, né, a qualidade de vida, uma série de coisas hoje é bem maior do que em outros momentos. Mas em algumas igrejas as pessoas testemunharam muitas mortes. E Paulo está dizendo: nós vamos ficar tristes, mas eu quero ensinar a vocês sobre o que vai acontecer com os mortos, porque a nossa forma de ficar triste não vai ser como aqueles que não têm esperança. Essa é a palavra-chave aqui. Nós somos um povo marcado pela esperança.
Nós sabemos o que esperamos. E Paulo tenta, então, digamos assim, enriquecer mais essa esperança, dar detalhes sobre ela, o que vai acontecer realmente com os que dormem. Deve ter percebido que a palavra dormir aqui não é uma palavra muito comum. Essa palavra é utilizada como um tipo de eufemismo para falar da morte. O cristão tem dificuldade em dizer que vai morrer. Me corrija se eu estiver errado. Tem um cântico que diz que, por estarmos com Cristo, nós não morreremos. Não tem um cântico que a gente cantou assim, dizendo? Nós não vamos morrer. Porque a ideia é que morte sempre implica em separação. E no seu sentido mais amplo, de eternidade e espiritual, separação de Deus. Então, para nós, não cabe aplicar a palavra morte. Mesmo que o meu coração pare de bater, eu pare de respirar, vamos aplicar um outro nome. Vamos usar a palavra dormir. Porque aplica-se mais. E a ideia também fica clara, que quando eu uso a palavra dormir, eu espero que a pessoa acorde, ou seja, é uma referência também à ressurreição. Não que quem morre hoje em Cristo Jesus fica inconsciente. Não é esse o ponto. Existe uma doutrina chamada sono da alma, mas essa doutrina não se sustenta biblicamente. Que é a ideia de que quando a pessoa morre, ela fica completamente inconsciente. Não é essa a ideia. Lembra do ladrão na cruz? Jesus disse, você ainda hoje estará comigo no paraíso. Não faz sentido um paraíso que ninguém tem consciência dele. Então ele teve consciência sim. Paulo fala de estar com Cristo, fala de mansões. Então não faz sentido a ideia de que dormir aqui quer dizer que alguém que morre em Jesus não tem consciência. E tem também a parábola do rico e do Lázaro, que seria interessante você depois considerar, em que ali não ensina diretamente sobre a vida após a morte, mas o que Jesus fala sobre aquele evento tem muito a nos ensinar, e claramente você tem duas pessoas que morrem, e logo depois da morte eles estão conscientes da sua situação, inclusive daqueles que estão na terra. Ok? Continuando o texto, então. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, e aqui então Paulo está dizendo assim, eu estou falando para quem é crente. Está dizendo assim, você é crente, então você crê que Jesus morreu e ressuscitou. Cremos também que ele trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Quando Jesus se manifestar, ele vai trazer junto com ele aqueles que dormiram nele, ou seja, aqueles que morreram estando unidos a Cristo. A palavra nele aqui pode parecer estranha para você, mas essa palavra aparece muito na Bíblia, quando a referência é a Jesus. Nós estamos em Jesus, no amado, a ideia de que nós estamos ligados a Cristo, unidos a Jesus Cristo. Então, aquele que dormiu, estando unido a Jesus, como é que se une a Jesus? A gente sabe, por meio da fé, nós nos unimos a Cristo. Se você morreu nessa condição, Paulo está dizendo, ele vai trazer essas pessoas. Ele vai dizer, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor. Está vendo? Versículo 15. Ele está dizendo, nós estamos dizendo a vocês, e a base de Paulo qual é? A palavra do Senhor. Entenda-se que aqui, Senhor é uma referência a Jesus. Ele está dizendo, o que eu vou dizer agora é pela palavra do Senhor, ou seja, ele está se ancorando em Jesus. E nós aprendemos muito sobre a volta de Cristo pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas ele vai repetir muitas coisas que nós encontramos no sermão apocalíptico, ou melhor dizendo, no sermão profético de Jesus, nós encontramos aqui também. Observa. Ele vai dizer, os que tivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Aqui o Paulo está dizendo, nós sabemos que o que vai acontecer é o seguinte, quando Jesus vier, você está achando que você vai preceder os que dormem? Não. Os túmulos vão se abrir, os corpos serão transformados.
O cristianismo crê na ressurreição, não na reencarnação. O cristianismo valoriza o corpo e é aquele exato corpo que morreu, que será transformado, ressuscitado, dado vida novamente a ele. E logo em seguida nós iremos a ele. Então está respondida a questão. Enquanto os irmãos estavam lá, o que vai acontecer com os que morrem? Paulo está dizendo, eles serão ressuscitados primeiro. E se nós estivermos vivos no momento da sua vinda, nós seremos transformados, elevados até se encontrar com Cristo. E aí vem a palavra final. E assim estaremos com o Senhor para sempre. A pergunta que fica é, nós já estamos com o Senhor? Sim, mas estaremos com Ele de uma forma infinitamente mais intensa. Uma presença muito mais gloriosa, majestosa. E aí o consolo está nisso. Eu vou estar com Jesus para sempre. O versículo final ele vai dizer, então consolem-se uns aos outros com essas palavras. Tá, certamente algumas pessoas perderam parentes cristãos, e Paulo está dizendo, vamos lá, vamos animar um ao outro com isso. Nós, quando perdemos um ente querido, ou alguém da igreja que é um cristão verdadeiramente, alguém que se rendeu a Jesus, nós vamos nos encontrar com essa pessoa? Sim. No final do culto, nós vamos cantar uma música, não é isso? Como é que começa a música, Manu? Lembra? Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar, rever, né? Amigos que Então a ideia é de que esse vai ser um dia de encontro com Jesus, mas também vai ser um encontro com aqueles que vieram, que nos precederam em termos de encontro com Jesus Cristo nas regiões celestiais. Isso é consolador. Isso deveria encher nosso coração de... A gente vai se encontrar com o irmão Luiz, né? Hoje a gente estava falando dele no evangelismo. A gente vai se encontrar com o irmão Luiz, com o irmão Monteiro. Eu acho que a gente não vai conhecer esses caras lá, né? Entendeu? A gente vai olhar, não acredito, irmão Luiz. Mas a gente vai se encontrar com essas pessoas. E isso deve consolar nossos corações. Paulo está dizendo, consolem uns aos outros. Falem essas verdades. Preguem uns aos outros sobre isso, porque assim seus corações serão consolados. E ele continua, capítulo 5. Qual é o assunto do capítulo 4 aqui? A volta de Jesus. E ele continua. Irmãos, quanto aos tempos e épocas de quê? Da volta de Jesus, que é o assunto. Não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor, que é a volta de Jesus Cristo, virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Claramente, eu já tenho falado sobre isso várias vezes com vocês, e vou estar repetindo ao longo da minha exposição do livro de Apocalipse também, que lá fala-se sobre a volta de Cristo como um ladrão. A ideia de Cristo como um ladrão aqui não é que nós não vamos perceber. Jesus vem como ladrão para aqueles que não esperam Ele. Para aquele que não espera Jesus, vai ser uma grande e terrível surpresa. Nós lemos lá no livro de Mateus capítulo 24, que uma das reações das pessoas quando se encontrarem com Cristo, quando Cristo vier, quais serão as reações? Uma delas serão, eles vão estar lamentando. Eles vão olhar para Cristo e vão lamentar, vão ficar entristecidos. Eu rejeitei Jesus. Eu ouvi da sua palavra e não o quis. Eu ouvi do seu evangelho e simplesmente rejeitei. Vivi uma vida baseada em mim mesmo. Eu fui o Deus da minha própria vida. É momento de lamento. Mas o que ele vai dizer, mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então nós não seremos surpreendidos. A vinda de Cristo não é surpresa para nós. É o contrário. Nós esperamos a Jesus como quem é pequeno e tenta ver alguém no meio da multidão e estica as pernas, né? E fica tentando ver o artista lá no palco e se estica para ver. Nós estamos e deveríamos estar nessa expectativa. Quem fica de ponta de pé para ver um artista, quando vê o artista não fica, é o artista? Não acredito que eu estou vendo ele. É aquilo que a pessoa queria
vê. Assim também a mesma coisa com respeito à volta de Jesus. Quando ele vier, nós não ficaremos surpresos, de forma alguma. Quando Jesus vier, nós o receberemos. A palavra que ele usou no capítulo 4, que nós vamos nos encontrar com Jesus, a ideia de que nós vamos receber Jesus. Nós estamos esperando Jesus. É como alguém que espera uma visita, que combina, alguém que liga para você e diz assim, ó, vou aparecer aí. E você fica, vez por outra, olhando para o portão, para esperar a pessoa, porque você não quer que ela chegue, sem que você chegue até ela e receba ela muito bem. Essa é a ideia. Nenhum cristão ficará surpreso com a volta de Jesus. Nós ficaremos extremamente alegres, nós cantaremos ao Senhor, louvaremos com os anjos, vai ser um dia de adoração tremendo, sabe? Se você já passou por algum momento de adoração em que você ficou assim, cheio de Deus, onde você experimentou de sensações maravilhosas que o Espírito nos providencia dar, esse dia será incomparável. Até lá experimentaremos doses disso, mas lá será um dia grandioso. Ele vai dizer, vocês todos são filhos da luz, filhos dos dias, não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios. E aí a palavra dormir começa a ganhar um novo tom. Aqui é uma coisa que acontece muito nas Escrituras, meu querido. Uma palavra não significa sempre a mesma coisa no mesmo texto. Primeiro, dormir significa estar morto em Cristo. Agora, dormir é estar desatento, é não estar vigiando. Vigiar é o mesmo que ficar acordado. Só que depois ele vai usar a palavra dormir de novo no primeiro sentido, que é o sentido de estar morto. Observa. Ele vai dizer, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos o dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Aqui é um chamado à vigilância, muito comum também no sermão de Jesus. Jesus fala da sua vinda, ele fala que vai voltar um dia, aí o que ele diz depois? Ele nos apresenta várias parábolas, né, várias histórias que mostram a ideia de vigilância. A parábola das virgens, né, que as 10, que umas são prudentes, outras imprudentes. Pessoas que não vigiaram a si mesmas, não analisaram suas próprias vidas, não viveram uma vida displicente. A ideia de trevas e de luz aqui claramente é uma ilustração. A ideia de que, se nós fôssemos ilustrar a vida cristã como dois períodos do dia, né, o dia e a noite, nós nos encaixaríamos bem com o dia, porque é no dia que as pessoas ficam acordadas. A minha vida, a sua vida deveria ser marcada pela vigilância, ou seja, estar sempre acordado. E o texto termina dizendo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer sejamos acordados, olha aí, ó, quer dormindo, aqui para mim é vivo ou morto, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, com o fato de vocês, como de fato vocês já estão fazendo. No final de cada parágrafo, Paulo vai dizer, num ele vai dizer, vamos consolar uns aos outros. No outro ele vai dizer, vamos exortar uns aos outros. Eu não posso pegar as verdades escatológicas sobre Deus e simplesmente colocar na minha cabeça como se fosse uma informação, como se fosse um pendrive. Que eu tenho agora uma nova informação. A nova informação é, Jesus virá. Os mortos virão, subirão, nós subiremos para recebê-lo, depois ele descerá, estabelecerá seu reino. Essas informações não devem estar somente em minha mente como um velho decoreba. Deus quer que essas verdades sejam apreendidas na nossa alma, ao ponto de eu poder consolar um irmão com isso. Essas verdades mexem com a nossa vida espiritual porque elas são instrumento de consolo, instrumento de exortação, de animação. É isso que deveria estar nos animando. Não somente, Deus não quer somente que você seja um memorizador das verdades dele.
A gente aprendeu estudando Efésios, capítulo 6, lá no encontro de casais. Quando Deus diz, fortalecei-vos na força do meu poder, né, na força do seu poder, no caso de Deus, Ele está dizendo, eu sou poderoso e eu quero compartilhar com você do meu poder. Eu não quero só que você saiba que eu sou poderoso. Eu quero dar para você a minha armadura. Eu quero compartilhar do poder. Eu não quero só que você saiba que eu vou voltar. Eu quero que essa verdade penetre profundamente em sua alma. E aí vem algumas aplicações para a gente. Primeira aplicação, e eu vou desenvolver bem essa aplicação. Nós somos um povo de esperança. E isso significa o quê, pastor? Primeiro, lembra que o texto falou isso? Nós não somos aqueles que não têm esperança. Uma outra forma de dizer é, nós somos um povo que tem esperança. Isso quer dizer que nós vamos entristecer, é verdade. Mas a nossa tristeza é diferenciada. A nossa forma de enxergar a morte, de enxergar a desgraça, de enxergar a tragédia, de enxergar o acidente, a nossa forma de enxergar essas coisas é bem diferenciada. Porque nós lemos a história não somente como um momento. E aí meu primeiro ponto aqui, quem vive de esperança não vive somente o agora. E não julga todas as coisas somente pelo agora. Nós não olhamos somente o acidente, nós não olhamos somente a perda, nós não olhamos somente aquilo, a tragédia, nós olhamos isso ao longo e à luz da grande história que Deus está contando para nós e à luz da volta de Jesus. Quem vive na expectativa e na esperança não vive baseado no agora. Não fundamenta a sua vida somente no agora. Não avalia a sua própria vida pelo agora. Não diz que está tudo bem se não vê a luz do amanhã também. Quem vive de esperança, vive a vida agora à luz do que vai acontecer no futuro. É por isso que nós não desanimamos. É por isso que nós somos consolados constantemente com essas palavras. É por isso que essas palavras devem ser usadas para exortação, animação. Porque elas nos remetem para o futuro. E muitas vezes o nosso presente, quando a gente olha para o nosso presente, é complicado. Fica difícil. As coisas que estão acontecendo conosco no presente parecem nos levar cada vez mais para baixo, até que olhamos para o que Deus tem reservado a nós. Nós somos um povo de esperança. Isso quer dizer também, de certo sentido, isso significa que todas as pessoas aqui, nesse lugar, e eu posso dizer do mundo inteiro, todas as pessoas têm esperança. Agora, Paulo diz para a gente que nós podemos ser enganados por palavras vãs. Isso inclui esperanças vazias e mentirosas. Quando Paulo diz que nós somos um povo que tem esperança, ele está pensando numa esperança bem específica. Porque todas as pessoas da face da terra esperam por alguma coisa. Mesmo que elas não digam, elas esperam. A grande questão é se essa esperança é uma esperança sólida. Ou se é, nas palavras do apóstolo Paulo, em Efésios 5, 6, palavras vãs. Esperanças tolas. Existem pessoas com esperanças pequenas, esperanças fúteis, esperanças pueris. Não podemos, irmãos, trocar a nossa esperança e passar a ser um colecionador de esperanças frágeis. Abraçar as expectativas e esperanças que o mundo nos oferece. Entenda que uso a palavra mundo, eu estou falando de um sistema que é anti-Deus. Não é qualquer outra pessoa aí, qualquer coisa fora da igreja. Fora da igreja você encontra muitas verdades do Senhor também. Eu não estou dizendo mundo como fora da igreja, mas mundo, um sistema que é anti-Deus. Ele quer te oferecer esperança, mas as esperanças sempre serão fúteis. Agarre-se com a esperança que vai sustentar a sua vida. O mundo vai te encher de esperanças tolas. Eu vou dar alguns exemplos de esperanças tolas para você. Primeiro, alguns acham, e aí eu me lembro, eu posso citar até meu pai aqui, que ele tem um problema de saúde grave, e ele dizia assim: meu filho, saúde é tudo.
Não. Não é. Algumas pessoas se iludem com a esperança da saúde. Eu quero dizer para você que essa é uma esperança de data de validade marcada tranquila. Tá? Não estoura. Vamos dizer que você vai ser uma pessoa assim extremamente bem-sucedida em termos físicos. Vai lá que você vai durar 120 anos. Estourou. É um tipo de esperança vazia. Esperança na política. Essa daí eu acho que quase ninguém tem aqui, né? Tem alguns que tem ainda, né? Tem alguns que ainda que agora vai, né? Agora vai para baixo, piorou agora, né? Depois do que aconteceu, vai piorar mais. Tem gente que tem esperança na política. É uma esperança tola e vazia. Inclusive tem crentes que quando votam em pessoas como se elas fossem resolver os problemas da humanidade. Nós não votamos assim. Nós votamos num pecador e nosso critério sempre é vamos escolher o menos ruim. Né? E às vezes o pior, a gente fica entre o pior e o péssimo. Muitas vezes. Mas nós nunca colocamos a nossa expectativa em um determinado líder e dizemos, ele vai trazer a paz e a justiça sobre todos. Não. Esperança tola é esperança em coisas materiais. Tem gente que, se você pudesse fazer uma... Como é que que sai aquela imagem daqueles filmes? Como é que chama? Holograma, é isso aí. Se a gente puder fazer um holograma da cabeça de muitas pessoas aqui, a gente só poderia ver carro, casa, um bolo de dinheiro assim. Pessoas que parece que a expectativa sempre gira em torno disso. Quando olham para os filhos, não conseguem ver crianças que vão se tornar homens maravilhosos, mulheres piedosas, mas acho que ele vai ser um advogado que vai ganhar muito dinheiro. Expectativas e esperanças fúteis, tolas. E aqui eu tenho um texto para aqueles que esperam em dinheiro. 1 Timóteo 6,17, não precisa abrir. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Na instabilidade da riqueza. Mas coloquem a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. O que Paulo está dizendo para a gente é, ser rico também não dura para sempre, muitas vezes. Se você puder entender a história do nosso país, você perceberia que muitas pessoas passaram da riqueza para a pobreza, mas também da riqueza para a pobreza e da pobreza para a riqueza. É muito fácil se falir no nosso país. Muito fácil. Basta um movimento errado. Basta investir na Petrobras, por exemplo, para você ter suas ações todas quebradas e você se quebrar todinho. Fica-se pobre no nosso país, em qualquer país. Essa é uma verdade universal. E outra esperança, ainda mais tola, é quando você espera no homem. Quando você espera na humanidade. Quando você coloca a sua expectativa no homem, no ser humano. Só sendo um ignorante de história, um ignorante e um cego para a realidade, para ignorar o fato de que o ser humano não resolve seus maiores e mais poderosos problemas. Não resolve. O homem pode ter ido à Lua, e eu acredito que ele foi na Lua mesmo. Ele levou um objeto para Marte. Ele sabe quantas galáxias nós estamos, de alguma forma, ele tem uma noção das galáxias e como é formada a nossa galáxia. O homem foi dado a ele muita capacidade. A Bíblia diz que ele foi cercado e foi dado a ele honra e glória. Só que o ser humano não consegue, por ele mesmo, resolver os grandes e maiores problemas. Porque ele é criatura. É ser derivado. Não coloque a sua esperança no homem. Nós estamos no século 21. E aí, vamos pensar que só temos 2000 anos mesmo de história. Nós não temos muito mais do que isso. Vamos estourar aqui, vamos estourar um pouquinho, vamos para 6000 anos de história. Tá? O problema da pobreza no mundo foi resolvido? Não sei se foi, me contem porque eu não estou sabendo. E tem muita gente passando fome na Coreia do Norte também que não está sabendo nada disso.
Miséria não foi resolvido, opressão não foi resolvido, injustiça não foi resolvido. Sua esperança está no ser humano, meu querido. Sua esperança vã. Eu diria para você, sua esperança está no dinheiro, nas coisas materiais, na política, na saúde, no homem, a sua esperança é vã. É vazia. Não se sustenta em nada. Outra observação sobre esperança é um texto que eu acho muito, muito, muito bonito. Inclusive, a Sheilinha, na hora de falar, ela falou uma coisa interessante que me lembrou do texto que eu vou pregar, que estou pregando agora, quando ela falou que a nossa esperança não está... Devemos buscar as coisas do alto. Não foi isso que você leu, o texto lá de Colossenses? Há um texto de Paulo que fala da nossa esperança, que lembra um pouco disso. Ele vai dizer assim: se a nossa esperança se limita somente às coisas daqui, somos os mais infelizes. Eu procurei pesquisar essa palavra e eu observei que ela quer dizer tem a ideia de miserável, mas também tem a ideia de alguém que está numa condição patética. Alguém que tem uma esperança somente aqui na terra é tolo, é patético, é pequeno. Pessoas que avaliam sua fidelidade, a sua fé a Deus somente pelo que tem em termos materiais. Se a sua expectativa está somente aqui, você é patético. Você é tolo e miserável. Preencha o seu coração com esperança que te dá sustentação para a eternidade. Não para essa vida agora, somente. Essas coisas passam. Se você for, no mínimo, alguém que tem um senso, uma inteligência básica, você vai olhar e você vai dizer, cara, tem alguma coisa errada no mundo. As pessoas morrem, as pessoas ficam doentes, acontece acidente, há muita injustiça no mundo, alguma coisa está errada. Como é que você vai colocar a esperança no homem? E nas coisas daqui. Você não consegue olhar para o seu redor e ver que as coisas aqui não estão dando certo? Eu não estou dizendo para você despregar o pé da terra. Eu acredito, inclusive, que quanto mais você olha para o céu e tem esperança em Deus, você mais prega os pés na terra. Perguntaram para Lutero: Lutero, se Jesus viesse amanhã, o que você faria? Eu plantaria uma árvore hoje. Porque Deus deu esse planeta para nós cuidarmos dele. Eu não estou pedindo para você abandonar a terra numa viagem louca de abandono total das coisas da terra. Não é isso. É você viver baseado numa realidade mais ampla. Eu estou querendo dizer para você, e quando a Bíblia diz isso, e quando Paulo diz isso, ele está querendo dizer o seguinte: não viva a sua vida somente com as coisas daqui. Aqui, à luz das que vão acontecer. É isso que Hebreus chama de fé. É quando você vive a vida, não baseado nas coisas de agora somente, mas na da frente. É por isso, meu querido, que Moisés pôde trocar o palácio pelo deserto. Como é que o cara faz uma troca dessa? O cara vivia na mordomia, no palácio, trocou o palácio por um deserto, e um deserto cheio de pessoas que murmuravam no pé do ouvido dele. Por que ele fez isso? A Bíblia responde: o olhar dele estava na premiação, que é o próprio Deus. No que Deus tinha proposto para ele. Esperança é isso. Segunda aplicação. Ela fala sobre consolo. Lembra que Paulo fala: consolai-vos uns aos outros? Hoje a gente foi evangelizar lá em Bibiribe, uma região pertinho lá de participantes de Bibiribe, chamado Sucatinga. Tem um trabalho lá de um irmão que era da nossa igreja aqui, a gente foi evangelizar. E evangelização sempre são experiências interessantes, né? Cada um que pode contar uma história legal. E uma das pessoas que a gente evangelizou foi uma senhora. Duas pessoas não abriram o portão para a gente, né? A gente evangelizava, eu me sentia quase um presidiário, assim, as grades. E aí a gente evangelizou essa senhora. E eu perguntei para ela: se a senhora morreu, a senhora vai para onde? Isso não dá para saber. Ela quis teimar nessa tecla que não tinha como saber. E eu fiquei pensando, então como é que essa verdade da volta de Cristo é para nós um consolo? Se essa mulher
crê no que ela está dizendo e ela não crê, porque na verdade ela nem pensa nisso. Isso é um assunto irrelevante para ela. Se ela realmente crê que não dá para saber, ela deveria estar em pânico. Ela deveria estar arrasada. Ela deveria estar assim, eu não sei o que fazer mais. Sabe por quê, pastor? Porque eu não sei para onde eu vou. Eu sei que Cristo virá. Eu sei que Ele vai buscar os seus, mas sabe, eu não sei qual vai ser a minha nessa história toda. Se você realmente diz isso e não está em pânico, você tem um problema. Nós, por outro lado, podemos dizer, Maranata, vem, Senhor, pode vir, porque nós vamos te receber. E estamos certos, e esperando, e certos de que o Senhor virá e nos buscará, nos arrebatará, trará para junto de si, nos livrando da tribulação na parte final daquele período. Ele nos levanta, nos leva. Eu estou certo disso. E isso deve ser motivo de consolo, alegria. Eu sei que o meu final é bom. E a gente falou para essa senhora, né? Eu disse para ela, pois eu sei para onde eu vou. Fulana de tal. Eu sei para onde eu vou. Sabe por quê? Não por causa de mim, porque se a senhora conhecesse essa turma aqui, estava eu, o Joseni, o Marcos, só pecadores assim de primeira. E eu falei, se a senhora conhecesse esses caras aqui, a senhora diria que a gente não ia para o céu, mas nós vamos. E quando Cristo vier, nós estaremos com Ele. Porque nós acreditamos, entregamos nossas vidas a Ele. E isso é para nós consolo. Muito, muito consolo. Terceira aplicação. É que eu queria dar uma atenção à minha, como é que eu poderia dizer? Eu queria agir mais como pastor ainda, mais aqui. Não que antes não esteja agindo como pastor. Mas olha, a minha terceira aplicação é a seguinte. O olhar em nós mesmos, olhar para a nossa vida, olhar só para nós mesmos, ter uma vida regida somente para nós mesmos, não nos consola, só nos aprisiona. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é, meu irmão, para onde você está olhando? Qual é o seu alvo de vida? Qual é a sua esperança? O que você espera? Enquanto você esperar em você, você vai estar aprisionado. E aí algumas considerações sobre essa verdade. Talvez a esperança na volta de Cristo foi tomada, foi engolida pela esperança de um trabalho melhor, de um relacionamento melhor, de uma condição financeira melhor. Aquela esperança que antes para você, quando você se converteu, era tão viçosa, tão brilhante, agora foi substituída pela esperança de eu vou conseguir um trabalho melhor. A minha vida vai melhorar, pastor, minha conta bancária vai melhorar. A sua expectativa foi empobrecida. Querido, não troque a esperança em Deus, em Cristo, por esperanças tolas. Sua satisfação revela como os teus olhos estão voltados somente para esse mundo. Talvez o que brilhe os teus olhos hoje não é a verdade que Cristo voltará. É a verdade que a conta vai aumentar. É a verdade que vai ter uma festa legal na semana que vem. É a verdade de que eu vou comprar aquilo que eu sempre quis. É isso, parece que pode estar brilhando mais nos seus olhos do que a volta de Jesus. E a minha terceira e última consideração em cima disso é, talvez esteja aí a explicação da sua apatia. Talvez você está sendo apático e apática nas coisas do Senhor, porque você não espera pelo Senhor. Você tem resumido a sua vida a expectativas pequenas, pobres, curtas. Por que você tem sido tão apático nas coisas do Senhor, querido? Talvez porque a sua esperança é muito pequena. Jesus vai voltar. Quando Ele voltar,
A descrição bíblica dessa volta é muito grandiosa. Abalos celestiais, anjos, trombetas, corpos saindo de túmulos. É um evento que nenhum cinema pode retratar. Ninguém pode retratar essa volta de Jesus. E qualquer coisa que viermos a imaginar com respeito a isso, isso ainda é pequeno diante disso. Se isso não enche o teu coração de expectativa, é um sinal da tua apatia, que está muito grande. Calibra a tua visão para uma visão mais longa. Dá uma calibrada na tua visão para enxergar as coisas além. Para de pensar só no namorado, na namorada, na faculdade, no trabalho futuro. Isso tudo é importantíssimo. Ninguém está negando, ninguém está te convidando a uma vida de responsabilidade. Mas a gente está dizendo para você que tudo isso não faz o menor sentido. Essa é uma coisa que a gente pode perguntar muitas vezes no evangelismo. Qual o sentido da sua vida? Qual o sentido? Quando eu penso na palavra sentido, eu penso em deslocamento. Por exemplo, quando alguém está numa via de 2 sentidos, né? Pergunta que eu faço para você é a pergunta do peregrino. De onde você vem, para onde você vai? Qual o sentido da sua vida? Para onde você olha? Qual o alvo da sua vida? E se você vier até mim dizer que é um projeto de um trabalho no futuro, eu vou dizer, muito bem, e o que mais? Não, e também, pastor, eu já estou vendo a minha aposentadoria, inclusive. E o que mais? Deus virá a esse mundo. Ele visitará esse mundo de uma forma violenta. Naquele dia, para nós será um dia de grande consolo. Maravilhoso. Para muitos será um dia de lamento. Eu espero que você entregue-se a Jesus, para que aquele dia seja um dia de grande glória e que toda a sua vida agora seja regida por esse grande e maior de todos os eventos. Jesus voltará. Portanto, a sua dor de hoje não é de amanhã. O problema de hoje também não é o de amanhã. E as crises que temos hoje, amanhã veremos e diremos, quão tolo eu fui com isso, fazendo disso uma coisa tão grande, quando era isso que Deus tinha preparado para mim. Nada pode ser comparado ao que Deus tem preparado para nós, em amor, no dia da sua vinda. Ao longo dos nossos estudos em Apocalipse, nós queremos estudar mais sobre a volta de Jesus. Vamos aprender muito sobre quem Ele é, o seu poder, a glória dEle, e como toda a nossa esperança deve estar voltada para Ele. Não viva somente o agora. Viva o agora, à luz do futuro. Futuro certo. E cuidado com as esperanças vazias, tolas e pequenas. Encha-se de uma esperança cheia de força, vibrante, que brilha os seus olhos e faz você continuar na vida, mesmo com as dificuldades. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, que nos ajuda, ó Pai, que nos auxilia, que nos orienta. Não estamos abandonados, solitários nesse mundo. O Senhor é presente em nossas vidas, através dos irmãos, através da Tua palavra, enchendo nossa mente, enchendo nosso coração de consolo da Tua verdade. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um aqui. Muitos aqui certamente estão apáticos na vida contigo. Enche-os dessa esperança. Substitui, ó Pai, pulveriza essas esperanças pequenas e substitui pela esperança maior da Tua volta. Na Tua revelação em como o Senhor será o grande juiz. Juiz que vai resolver todas as coisas. Nenhum político, nenhum homem, nem algo material, nem a saúde pode ser comparada à esperança que o Senhor tem nos dado. Enche nosso coração, nos faz de crentes vibrantes na esperança da Tua volta. Em nome de Jesus Cristo nós dizemos, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.